Um idoso é tirado de casa pelo filho adotivo, certo de que seu destino é um asilo. Mas ao chegar, ele se assusta com o que acontece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Roberto Moreira observava a chuva pela janela do pequeno quarto que ocupava na casa do filho. Seus dedos enrugados acariciavam distraidamente a moldura da única fotografia que havia conseguido salvar do incêndio. Ele e Sofia, sorridentes, em frente à casa de paredes brancas em Paraty. Aquela casa à beira-mar, com vista para as ilhas e o reflexo do sol poente nas águas calmas, havia sido o lar deles por quase 4 décadas. Agora restavam apenas cinzas e lembranças fugazes, que, assim como sua lucidez, pareciam escapar um pouco mais a cada dia. O relógio na parede marcava 3:30 da tarde. André chegaria às 7, Mariana às 8, e o pequeno Lucas seria buscado na casa do coleguinha apenas depois da janta. Roberto suspirou. O apartamento em São Paulo, embora espaçoso para os padrões da cidade, parecia sufocá-lo com seu silêncio durante o dia e com o burburinho apressado e impessoal durante a noite. Seu Roberto, trouxe um café e aquele pão de queijo que o senhor gosta. Teresa, a vizinha do 502, era uma das poucas pessoas com quem conversava durante o dia. Uma senhora de meia idade que, por trabalhar em casa como costureira, sempre encontrava tempo para trazer-lhe algo para comer ou simplesmente conversar. "Obrigado, Teresa. Você é um anjo", respondeu, forçando um sorriso enquanto colocava a fotografia sobre a mesa de cabeceira. Não precisava se incomodar. "Que incômodo nada", ela respondeu, colocando a bandeja sobre a pequena mesa no canto do quarto. "O cheiro de café fresco alegra qualquer casa, não é mesmo?" Roberto assentiu, mas a palavra casa ecoou dolorosamente em seus ouvidos. Aquele não era seu lar. Era apenas o lugar onde dormia, onde ocupava espaço, onde consumia recursos que não mais produzia. O quarto que antes pertencia ao neto agora estava repleto de caixas empilhadas e uma cama de solteiro onde ele passava a maior parte do tempo, entre leituras interrompidas e sonecas involuntárias. "Como vai o joelho hoje?" perguntou Teresa, sentando-se na cadeira próxima à janela. "Vai resistindo como o resto de mim", respondeu com um riso seco, massageando levemente a articulação dolorida. A conversa fluía suavemente entre assuntos triviais. Teresa falava sobre as encomendas de costura, sobre o filho que morava no exterior, sobre a novela das 9. Roberto respondia com monossílabos educados, deixando a mente vagar para Paraty, para o barulho das ondas quebrando suavemente na praia, para o cheiro de maresia misturado ao aroma do café que Sofia preparava todas as manhãs. Quando Teresa se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Roberto voltou a ficar sozinho com seus pensamentos. Caminhou lentamente até a janela e observou o movimento da rua 20 andares abaixo. Carros, pessoas, todos com algum lugar para ir, algo para fazer, alguém esperando por eles. Sentiu uma pontada de inveja daquela sensação de propósito. À noite, durante o jantar, o silêncio predominava, intercalado apenas pelo som de talheres contra a porcelana e perguntas ocasionais sobre o dia de cada um. Lucas, de 10 anos, remexia a comida no prato enquanto olhava furtivamente para o celular sob a mesa. "Lucas, nada de celular durante o jantar", alertou Mariana, lançando um olhar reprovador para o filho. "Mas mãe, o Pedro está me mandando as respostas do dever de matemática." "Justamente por isso não deve olhar agora", interveio André, servindo-se de mais um pouco de arroz. "Dever de casa se faz com a própria cabeça, não com a dos outros." Roberto observava a cena cotidiana com um nó na garganta. Lembrou-se de quando André tinha a idade de Lucas, de como os jantares em Paraty eram sempre repletos de conversas e risadas. Sofia tinha o dom de transformar as refeições em celebrações, mesmo nos dias comuns. "E o senhor, pai, como foi seu dia?" perguntou André, interrompendo seus pensamentos. "Normal. Li um pouco, conversei com a Teresa. Aquela vizinha está sempre aqui, não é?" comentou Mariana, com um tom que Roberto não conseguia decifrar completamente. "Ela é muito prestativa." "Ela é gentil", respondeu Roberto, sentindo uma pontada de irritação.
e me faz companhia quando vocês não estão. O silêncio desconfortável que se seguiu foi quebrado por Lucas. Vô, você vai me ajudar com meu projeto sobre animais marinhos? Lembra que você disse que conhecia tudo sobre os peixes de Paraty? Roberto sentiu o coração aquecer. Claro que sim, meu menino. Amanhã mesmo começamos. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Roberto sentou-se na beira da cama e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. De lá, retirou um envelope dobrado várias vezes. Dentro dele, um folheto do Recanto São Francisco, um asilo para idosos que ficava no interior de São Paulo. Havia conseguido aquele material durante uma das raras saídas sozinho, quando André o deixou no shopping enquanto resolvia assuntos no banco. O folheto prometia conforto e dignidade na melhor idade, com fotos de idosos sorridentes jogando dominó ou fazendo artesanato. Roberto sabia que a realidade provavelmente não era tão colorida quanto as fotografias sugeriam, mas qualquer lugar seria melhor do que sentir-se um intruso na vida da própria família. Guardou o folheto e caminhou até a janela. As luzes da cidade formavam um tapete infinito que se estendia até onde a vista alcançava. Tão diferente do céu estrelado de Paraty, onde cada constelação parecia ao alcance das mãos. O incêndio não havia apenas destruído sua casa, havia roubado seu senso de pertencimento, sua independência, sua dignidade. A decisão estava tomada. No dia seguinte, falaria com André sobre o asilo. Sugeriria que vendessem o terreno onde ficava sua antiga casa em Paraty. O dinheiro seria suficiente para garantir sua estadia no Recanto São Francisco por muitos anos, sem que precisasse depender financeiramente do filho. Era o caminho mais sensato, a solução para todos os problemas. Aquela noite, Roberto sonhou com Sofia. Estavam os dois sentados na varanda da casa em Paraty, observando o mar calmo refletir as primeiras estrelas da noite. Ela sorria daquele jeito único, com os olhos brilhando como se guardassem todos os segredos do universo. "Não desista do nosso lar, Roberto", ela dizia no sonho, segurando suas mãos enrugadas entre as dela. "Não desista de viver." Acordou com o rosto úmido de lágrimas e um aperto no peito. Olhou para o relógio. 5h17 da manhã. O apartamento ainda estava mergulhado no silêncio. Sentou-se na cama e tentou organizar os pensamentos. A voz de Sofia no sonho parecia tão real, tão presente, mas a realidade era outra. A casa não existia mais. Sofia não existia mais. E ele próprio era apenas uma sombra do homem que fora um dia. Naquela manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar São Paulo, Roberto já estava de pé, ensaiando mentalmente as palavras que diria ao filho. Era hora de aceitar o inevitável e dar o próximo passo. Um passo em direção ao fim da jornada, mas que, esperava ele, traria alívio para todos. O que Roberto não sabia é que o destino, ou talvez o amor de sua família, estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado, transformando não apenas suas circunstâncias, mas também seu espírito quebrantado pelo peso da culpa e da solidão. A oportunidade surgiu durante o café da manhã de sábado. Diferente dos dias úteis, quando todos saíam apressados, os finais de semana permitiam um momento de convivência mais prolongado, ainda que as atenções estivessem frequentemente divididas entre a mesa e as telas dos celulares. Roberto havia passado boa parte da noite em claro, ensaiando mentalmente como abordaria o assunto. Suas mãos tremiam levemente enquanto passava geleia na torrada, mais por nervosismo do que pelos efeitos da idade. "Filho", começou hesitante, esperando que André levantasse os olhos do jornal digital que lia no tablet. "Precisamos conversar sobre algo importante." André ergueu o olhar, ajustando os óculos de leitura. "Claro, pai. Algum problema?" Mariana, que preparava mais café na cozinha, parou o que estava fazendo, como se pressentisse a seriedade da conversa que estava prestes a acontecer. Lucas havia saído mais cedo para a aula de natação, o que tornava o momento perfeito para aquela discussão. "Eu andei pensando muito sobre minha situação aqui." Roberto escolhia as palavras com cuidado. "Vocês têm sido maravilhosos comigo, mas eu sei que não é fácil ter um velho na casa ocupando espaço, demandando atenção." "Pai, não diga isso." André começou, mas Roberto ergueu a mão, pedindo que o deixasse continuar.
Deixe-me terminar, filho. Encontrei um lugar. Chama-se Recanto São Francisco. É um asilo, mas é bem recomendado. Ele retirou o folheto dobrado do bolso da camisa e o estendeu sobre a mesa. Eu pensei que poderíamos vender o terreno em Paraty. A propriedade à beira-mar deve valer bastante, mesmo com a casa destruída. O dinheiro cobriria minha estadia lá por muitos anos. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Mariana aproximou-se segurando a cafeteira, mas sem servir ninguém, como se tivesse congelado ao ouvir aquelas palavras. André pegou o folheto, examinando-o com uma expressão indecifrável. Seus olhos passaram rapidamente pelas fotos, pelos preços, pela descrição das instalações. Pai, isso é realmente o que você quer? Perguntou finalmente com a voz baixa e controlada. Roberto sentiu um aperto no peito. Querer? Não, não era o que ele queria. O que ele queria era voltar para sua casa em Paraty, sentir o cheiro do mar misturado ao aroma das flores do jardim que Sofia cultivava com tanto carinho. Queria acordar com o canto dos pássaros e não com o barulho incessante dos carros. Queria sua independência de volta, sua rotina, seu espaço. Mas tudo isso era impossível agora. É o melhor para todos nós, respondeu, desviando o olhar. Eu sei que vocês têm suas vidas, seus compromissos, e eu já causei problemas demais. Se isso é por causa do incêndio, pai, já conversamos sobre isso. Foi um acidente. Poderia ter acontecido com qualquer um. André tentou argumentar, mas a culpa que corroía Roberto não poderia ser apaziguada com palavras de consolo. Um acidente que eu causei por descuido. Roberto insistiu, sua voz trêmula de emoção contida. Adormeci com uma vela acesa. Que tipo de pessoa faz isso? Perdi não apenas a casa, mas todas as lembranças que Sofia e eu construímos ao longo de uma vida. As fotografias, os souvenirs de nossas viagens, as cartas que trocamos quando éramos jovens, tudo virou cinzas por minha causa. Mariana finalmente colocou a cafeteira sobre a mesa e sentou-se ao lado do marido. Roberto, você está sendo muito duro consigo mesmo, ela falou com gentileza. Todos nós entendemos o quanto você perdeu, mas mandar você para um asilo não é a solução. Não é mandar, Mariana. Roberto corrigiu, tentando manter a dignidade. É uma decisão minha. Eu já fui independente a vida toda. Não quero terminar meus dias sendo um peso para vocês. André dobrou o folheto lentamente, como se estivesse ganhando tempo para organizar os pensamentos. Vamos fazer o seguinte, pai, ele disse finalmente. Não vou dizer sim nem não agora. Vamos pensar com calma sobre isso. O terreno em Paraty é algo que precisamos discutir com cuidado. Tem valor sentimental, além do valor monetário. E bem, há outras possibilidades que podemos considerar. Roberto assentiu resignado. Não esperava uma resposta imediata, mas ao menos havia plantado a semente. Com o tempo, André e Mariana perceberiam que era a solução mais sensata. Os dias que se seguiram foram estranhos. Roberto notou trocas de olhares significativos entre André e Mariana. Telefonemas eram atendidos em voz baixa. Conversas eram interrompidas quando ele entrava na sala. Em outras circunstâncias, poderia ter suspeitado que tramavam algo contra ele, mas conhecia bem demais o filho para pensar algo assim. André era íntegro demais para isso. Era o resultado da criação que ele e Sofia haviam proporcionado. Numa terça-feira chuvosa, André chegou em casa mais cedo que o habitual, trazendo uma pasta cheia de documentos. Pai, precisamos resolver aquela questão do terreno em Paraty, anunciou, estendendo alguns papéis sobre a mesa da sala. Preciso da sua assinatura em alguns lugares. Roberto sentiu o coração acelerar. Será que André havia aceitado sua proposta? Estava realmente considerando vendê-lo? Claro, filho, respondeu, ajustando os óculos para examinar os documentos. O que são exatamente? São apenas formalidades para iniciarmos o processo. André explicou vagamente. Autorização para representá-lo, avaliação do terreno, esse tipo de coisa. Roberto olhou para os papéis, repletos de termos jurídicos que pouco compreendia. A fonte pequena exigia esforço de seus olhos cansados. Confiava no filho, mas sentiu um instinto de autoproteção. Você tem certeza que é o melhor a se fazer, André? Aquele terreno... Sua voz falhou.
Aquele terreno foi onde vivi os melhores anos da minha vida com sua mãe. André colocou a mão sobre o ombro do pai. Confia em mim, pai. Estou fazendo o que é melhor para você. Prometo. Roberto assinou os documentos um após o outro, nos lugares indicados por André. Cada assinatura parecia selar não apenas o destino do terreno, mas também o seu próprio futuro. A imagem da Casa Branca de Paraty, com suas janelas azuis voltadas para o mar, esvaía-se de suas lembranças como um sonho ao amanhecer. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou, devolvendo a caneta. Algumas semanas, talvez. André respondeu, guardando os papéis cuidadosamente na pasta. Há procedimentos a seguir. Você sabe como é a burocracia no Brasil. Naquela noite, Roberto teve dificuldade para dormir. Pensou em Sofia, em como ela reagiria à venda do terreno que tanto amavam. Lembrou-se de como ela cultivava orquídeas no jardim, de como passavam horas na varanda, observando os barcos pesqueiros retornando ao entardecer. Me perdoe, Sofia, murmurou para o teto escuro. Não tenho mais forças para recomeçar. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil no comportamento de André e Mariana. Pareciam mais alegres, mais animados, como se compartilhassem um segredo feliz. Lucas também estava estranhamente empolgado, sempre cochichando com os pais, quando achava que o avô não estava prestando atenção. Roberto interpretou aquela alegria como alívio. Provavelmente estavam satisfeitos por terem resolvido a questão do velho, como ele imaginava que se referiam a ele quando não estava por perto. A ideia o entristecia, mas também confirmava que sua decisão havia sido a correta. Numa manhã de sábado, quase um mês após a assinatura dos documentos, André entrou no quarto de Roberto mais cedo que o habitual. Pai, arrume uma mala. Vamos fazer uma viagem. Roberto sentiu o estômago afundar. Então, era isso. O momento havia chegado mais rápido do que esperava. Para o Recanto São Francisco? Perguntou, tentando manter a voz firme. André hesitou por um momento, depois assentiu vagamente. Digamos que é uma surpresa. Confie em mim, ok? Roberto obedeceu em silêncio. Abriu o pequeno armário onde guardava suas poucas roupas e começou a selecionar o que levaria. Não tinha muito. Algumas camisas, 2 calças, roupas íntimas, meias, um par de sapatos além do que usava. Uma vida inteira reduzida a uma mala de tamanho médio. A fotografia com Sofia foi colocada com cuidado entre as camisas dobradas, para protegê-la. Era seu bem mais precioso agora. A única evidência tangível de que um dia havia sido feliz, de que um dia havia importado para alguém. Quando terminou de arrumar a mala, encontrou a família reunida na sala. Lucas parecia especialmente animado, quase incapaz de conter-se. Mariana sorria de um jeito estranho, como se estivesse prestes a chorar mais de felicidade. Estou pronto, anunciou Roberto com a dignidade de quem enfrenta seu destino de cabeça erguida. Ótimo, exclamou André, pegando a mala. O carro já está lá embaixo. No caminho para o elevador, Roberto encontrou Teresa, que vinha com uma bandeja coberta por um pano de prato. Ah, estão saindo? Ela perguntou, parecendo genuinamente surpresa. Trouxe bolo de fubá fresquinho. Obrigado, Teresa. Roberto sorriu tristemente. Mas estou indo embora. Embora? Ela repetiu confusa. O senhor Roberto vai fazer uma viagem conosco, explicou Mariana rapidamente. Mas logo estará de volta para provar seus deliciosos bolos. Teresa assentiu, ainda parecendo confusa, mas não fez mais perguntas. Abraçou Roberto com carinho. Vá com Deus, seu Roberto. Estarei esperando o senhor voltar. Roberto apenas sorriu, sem corrigir a informação equivocada de Mariana. Qual seria o propósito? Era mais fácil assim, sem despedidas dramáticas, sem explicações constrangedoras. No carro, sentou-se no banco de trás ao lado de Lucas, que mal conseguia ficar parado. O menino olhava pela janela a cada poucos minutos como se estivesse contando os quilômetros. À medida que deixavam São Paulo, Roberto observava a paisagem mudar gradualmente. Os prédios altos foram dando lugar a casas, depois a áreas mais rurais com vegetação mais densa. Não era o caminho para o interior de São Paulo, onde ficava o Recanto São Francisco. Estavam seguindo em direção ao litoral. André, acho que você está indo pelo caminho errado, comentou inclinando-se para a frente.
O asilo fica na direção oposta. André trocou um olhar cúmplice com Mariana pelo retrovisor. Quem disse que estamos indo para um asilo, pai? A resposta de André deixou Roberto perplexo. Se não estavam indo para o asilo, para onde estariam se dirigindo? Observou com mais atenção os sinais de trânsito que passavam pela janela. A rodovia que seguiam levava ao litoral, não havia dúvida. Não entendo, filho, disse Roberto depois de alguns minutos de silêncio confuso. Para onde estamos indo então? É uma surpresa, vovô, exclamou Lucas, mal conseguindo conter a excitação em sua voz infantil. O papai disse que não podemos contar até chegarmos lá. Mariana virou-se parcialmente no banco da frente, dirigindo a Roberto um sorriso gentil. Apenas relaxe e aproveite a viagem, Roberto. Faz tempo que o senhor não sai de São Paulo, não é? Roberto assentiu lentamente. De fato, desde o incêndio e a breve hospitalização que se seguiu, não havia deixado a capital paulista. A ideia de uma viagem ao litoral provocava sentimentos contraditórios. Por um lado, a ansiedade do desconhecido. Por outro, uma estranha e inesperada excitação, como se fosse um menino prestes a desembrulhar um presente. A paisagem continuava a mudar dramaticamente. Os prédios de concreto de São Paulo haviam ficado para trás completamente, dando lugar a uma vegetação cada vez mais exuberante. A Serra do Mar erguia-se imponente, coberta pela Mata Atlântica em toda sua glória de tons de verde. O ar que entrava pelas janelas entreabertas do carro tornava-se gradualmente mais úmido, carregado com o perfume das flores silvestres e da terra molhada. Lucas havia ligado seu tablet e assistia a um desenho animado com fones de ouvido, permitindo que Roberto se perdesse em seus próprios pensamentos. Observando as curvas sinuosas da estrada, ele começou a sentir um formigamento familiar. Aquele caminho, ele o conhecia bem. Por anos, haviam percorrido aquela mesma rota nos feriados e férias, quando saíam de São Paulo rumo a Paraty. O coração de Roberto acelerou. Estaria André levando-o de volta à cidade onde vivera com Sofia? Qual seria o propósito? Ver o terreno vazio, as ruínas da casa que um dia fora seu refúgio? A ideia era dolorosa demais para contemplar. André, chamou sua voz traindo a preocupação. Estamos indo para Paraty? Através do retrovisor captou o olhar de André, que sorriu enigmaticamente. Talvez estejamos, pai. Sabe que sempre gostei de passar pela Rio Santos. A vista é de tirar o fôlego. Roberto recostou-se no banco, tentando acalmar o coração agitado. Sim, a vista era espetacular. A estrada serpenteava pela encosta, oferecendo vislumbres do oceano azul esverdeado que se estendia até o horizonte. Em outros tempos, aquela visão o encheria de alegria. Agora trazia apenas um misto de nostalgia e apreensão. O trajeto continuou por quase 4 horas, incluindo uma parada para almoço em um restaurante à beira da estrada. Roberto notou que André e Mariana pareciam cada vez mais ansiosos à medida que se aproximavam do destino. Trocavam olhares significativos e mensagens de texto, como se estivessem coordenando algo importante. Finalmente, entraram na estrada que levava diretamente a Paraty. O coração de Roberto batia tão forte que ele temia que os outros pudessem ouvi-lo. As palmeiras balançavam suavemente com a brisa do mar e o cheiro da maresia invadia o carro, trazendo consigo uma enxurrada de lembranças. "Vovô, olha ali o mar!" exclamou Lucas, apontando excitado para um vislumbre de água azul entre as árvores. Roberto sorriu fracamente. O entusiasmo do neto era contagiante, mas não conseguia afastar o peso que sentia no peito. Cada quilômetro percorrido o aproximava não apenas de Paraty, mas de um passado que havia tentado enterrar junto com as cinzas de sua antiga vida. Ao entrarem na cidade histórica, Roberto foi inundado por emoções contraditórias. Paraty parecia exatamente a mesma, com suas ruas de pedra irregulares, casarões coloniais coloridos e a igreja matriz dominando a praça central. O tempo parecia fluir diferente ali, como se os séculos pouco importassem para aquele pedaço preservado da história brasileira. "Vamos parar para tomar um sorvete?" sugeriu Mariana, enquanto André manobrava lentamente pelas ruas estreitas do centro histórico. "Ah, sim", concordou Lucas entusiasticamente. "Aquele de coco que provamos da última vez." André balançou a cabeça negativamente. "Precisamos chegar logo."
Já está ficando tarde e temos aquele compromisso, lembram? Roberto observava a interação com crescente desconfiança. Que compromisso seria esse? Por que tanto mistério? A sensação de que algo importante estava prestes a acontecer intensificava-se a cada momento. Deixaram o centro histórico e seguiram por uma estrada secundária que levava às praias mais afastadas. Roberto reconheceu imediatamente o caminho. Era a rota que levava à sua antiga propriedade. A ansiedade transformou-se em um nó palpável em sua garganta. "André, por favor, diga-me o que está acontecendo", pediu, sua voz quase um sussurro. "Por que estamos indo para lá?" André encontrou os olhos do pai pelo retrovisor, e Roberto viu algo neles que não conseguiu decifrar completamente. Uma mistura de expectativa, ansiedade e alegria. "Confie em mim, pai. Só mais alguns minutos e você vai entender tudo." A estrada tornava-se cada vez mais estreita, ladeada por uma vegetação exuberante. Bananeiras, palmeiras e árvores frutíferas criavam um corredor verde, pelo qual o carro avançava lentamente. O som das ondas quebrando na praia tornava-se mais audível, e a luz do sol, já declinando para o oeste, filtrava-se dourada entre as folhas. Chegaram a uma bifurcação familiar. À esquerda, o caminho levava-se a um pequeno vilarejo de pescadores. À direita, a propriedade que um dia pertencera a Roberto e Sofia. André virou à direita sem hesitar, aumentando ainda mais a ansiedade de Roberto. "Filho, não acho que seja uma boa ideia", começou, mas sua voz foi silenciada pela visão que subitamente se revelou diante deles. Ao final da estrada de terra, onde esperava encontrar apenas um terreno vazio, ou, na melhor das hipóteses, ruínas enegrecidas pelo fogo, erguia-se uma casa. Não qualquer casa, mas uma réplica quase perfeita da que havia perdido no incêndio. Paredes brancas, janelas e portas azul marinho, o telhado de terracota, a varanda que circundava toda a frente voltada para o mar. Até mesmo as trepadeiras floridas que Sofia tanto amava cresciam junto às colunas da varanda. O carro parou, e um silêncio absoluto tomou conta do interior. Roberto não conseguia falar, mal conseguia respirar. Seus olhos, embaçados pelas lágrimas que se formavam, não acreditavam no que viam. "Surpresa!" exclamou Lucas, quebrando o silêncio e saltando do carro assim que André desligou o motor. Roberto permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse dissipar aquela visão, revelando-a como apenas mais um sonho cruel. André saiu do carro e abriu a porta para o pai. "Vamos, pai, você não quer dar uma olhada mais de perto?" convidou André, estendendo a mão para ajudar o pai a sair. Com as pernas trêmulas, Roberto deixou o carro. O cheiro do mar misturava-se ao perfume das flores do jardim, criando uma sinfonia olfativa que o transportou instantaneamente ao passado. O som das ondas quebrando suavemente na praia logo abaixo era como uma canção de boas-vindas. Como isso é possível?" conseguiu finalmente balbuciar enquanto caminhava lentamente em direção à casa, apoiado no braço do filho. André sorria com lágrimas nos olhos. "Aqueles papéis que você assinou não eram para vender o terreno, pai. Eram autorizações para a reconstrução. Eu nunca tive intenção de mandá-lo para um asilo." Mariana aproximou-se segurando Lucas pela mão. "Começamos o projeto pouco depois do incêndio. Queríamos que fosse uma surpresa. Mas o dinheiro, como vocês..." "A comunidade ajudou muito", explicou André. "Quando souberam o que queríamos fazer, os vizinhos, os pescadores, todos se uniram. Alguns trabalharam de graça nos fins de semana, outros conseguiram materiais com desconto." Roberto olhava incrédulo para a casa, depois para o filho, depois para a casa novamente. A emoção era tanta que mal conseguia formar palavras coerentes. "Vem, vovô." Lucas puxava-o pela mão. "Quero te mostrar uma coisa." Deixando-se guiar pelo neto, Roberto subiu os 3 degraus que levavam à varanda. A madeira rangeu sob seus pés, exatamente como se lembrava. As cadeiras de balanço, idênticas às que tinha antes, estavam posicionadas estrategicamente de frente para o mar. Até mesmo o pequeno tablado para o bule de café e os copos de licor havia sido reproduzido. A porta da frente estava entreaberta. Lucas empurrou-a completamente, revelando o interior da casa. Roberto deu um passo hesitante para dentro
E parou, sobressaltado pela perfeição da reconstrução. A sala de estar, com seu assoalho de madeira escura, as paredes de um branco levemente amarelado pelo tempo, os móveis rústicos mais aconchegantes, tudo estava ali, como se o incêndio jamais tivesse acontecido. Como vocês conseguiram recriar tudo com tanta precisão? Perguntou, passando a mão trêmula pelo encosto de uma poltrona de vime, que parecia ser a mesma onde costumava sentar-se para ler durante as tardes chuvosas. Tínhamos as fotografias dos natais e aniversários que passamos aqui, explicou Mariana. E André se lembrava de muitos detalhes, sempre teve boa memória visual. Além disso, acrescentou André, algumas coisas foram salvas do incêndio. Os bombeiros conseguiram resgatar alguns móveis e objetos da parte da casa que foi menos afetada pelo fogo. Roberto caminhou lentamente pela sala, tocando cada objeto como para certificar-se de sua realidade. Os quadros nas paredes, as cortinas de renda que dançavam com a brisa marinha, o tapete artesanal no centro da sala, era como se o tempo tivesse retrocedido, oferecendo-lhe uma segunda chance. Com o coração transbordando de emoções, Roberto seguiu para o corredor que levava aos quartos. A familiaridade do ambiente o envolvia como um abraço caloroso. As tábuas do assoalho rangiam nos mesmos lugares que sempre haviam rangido, como se reconhecessem seus passos depois de tanto tempo. «Venha ver seu quarto, pai», chamou André, guiando-o pelo corredor. A porta do quarto principal estava fechada. Roberto hesitou por um momento antes de girar a maçaneta. Era o quarto que dividira com Sofia por quase 4 décadas. Entrar ali sem ela parecia de alguma forma uma invasão de um espaço sagrado. Com um suspiro profundo, abriu a porta. A cama de casal com cabeceira de madeira entalhada, o guarda-roupa antigo com espelho de corpo inteiro, a penteadeira onde Sofia passava seus cremes todas as noites antes de dormir. Tudo estava exatamente como se lembrava. Até mesmo as cortinas azul claro que ela havia costurado à mão estavam lá, balançando suavemente com a brisa que entrava pela janela aberta. Como vocês conseguiram? Roberto não conseguiu completar a pergunta, a emoção embargando sua voz. Foi um trabalho de amor, pai, respondeu André, colocando a mão no ombro do pai. Queríamos que você se sentisse realmente em casa. Roberto caminhou até a janela. A vista era exatamente a mesma. O jardim nos fundos da casa, seguido por um pequeno declive gramado que levava à praia. O mar estendia-se até onde a vista alcançava, com o sol da tarde transformando as águas em um manto dourado e tremeluzente. «Há algo mais que queremos te mostrar», disse André, indicando uma caixa de madeira sobre a cama. Roberto aproximou-se lentamente. A caixa parecia familiar, mas não conseguia precisar de onde a conhecia. André fez um gesto para que a abrisse. Dentro, cuidadosamente organizado, havia um álbum de fotografias. «Encontramos isso na parte da casa que não foi tão afetada pelo fogo», explicou André. «Os bombeiros conseguiram resgatá-lo do escritório. Estava dentro do cofre embutido na parede, lembra?» Roberto pegou o álbum com mãos trêmulas. Sim, ele se lembrava do cofre. Sofia insistira em tê-lo instalado, não para guardar joias ou dinheiro, mas para proteger o que considerava seus verdadeiros tesouros. Documentos importantes, algumas cartas antigas e o álbum principal de fotografias da família. Ao abrir o álbum, a primeira imagem que viu foi a do dia de seu casamento com Sofia. Ela jovem e radiante em seu vestido simples, mas elegante. Ele, tentando parecer sério apesar da felicidade transbordante. Ao lado deles, André, então com apenas 8 anos, sorria timidamente para a câmera. «Meu Deus», murmurou Roberto, passando os dedos sobre a superfície ligeiramente encardida da fotografia. «Eu pensei que tinha perdido todas as fotos dela». «Há mais», disse Mariana, apontando para outra caixa, menor, sobre a penteadeira. Roberto colocou o álbum cuidadosamente sobre a cama e foi até a penteadeira. Dentro da segunda caixa, encontrou algo que fez seu coração quase parar. O diário de Sofia. O pequeno caderno de capa vermelha com flores douradas impressas havia sido seu presente para ela no primeiro aniversário de casamento. «Onde encontraram isso?» perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. «Estava em uma caixa metálica no fundo do guarda-roupa», explicou André.
A caixa protegeu o conteúdo do fogo. Roberto abriu o diário com cuidado reverencial. A caligrafia elegante de Sofia preenchia páginas e mais páginas. Não teve coragem de ler naquele momento. Seria uma experiência muito íntima, algo para quando estivesse sozinho. Mas o simples fato de ter aquele pedaço dela de volta era como um bálsamo para sua alma ferida. Obrigado, conseguiu dizer finalmente, abraçando o filho com força. Eu não sei como agradecer por tudo isso. É o mínimo que poderíamos fazer, respondeu André visivelmente emocionado. Você e mamãe me deram tudo. Uma família, amor, valores. Vocês me escolheram quando eu mais precisava ser escolhido por alguém. Roberto lembrou-se daquele dia, há quase 4 décadas, quando ele e Sofia, recém-casados, foram ao orfanato. Não conseguiam ter filhos biológicos e haviam decidido adotar. André, com seus olhos grandes e tristes, estava sentado sozinho em um canto do pátio, observando os outros meninos brincarem. Algo naquele garoto magricela e quieto havia tocado profundamente o coração de Roberto e Sofia. Foi uma conexão instantânea, como se tivessem se reconhecido como família no momento em que seus olhares se cruzaram. Você sempre foi nosso filho, André, disse Roberto, com a voz embargada. No momento em que te vimos, soubemos que você era a peça que faltava na nossa família. Mariana, que observava a cena com lágrimas nos olhos, aproximou-se. Vamos deixar você descansar um pouco, Roberto. Deve estar exausto depois da viagem e de todas essas emoções. Vamos preparar algo para comer. Roberto assentiu grato pela sensibilidade da nora. Precisava de um momento sozinho para absorver tudo o que estava acontecendo, para permitir que a realidade daquela segunda chance penetrasse completamente em seu ser. Quando todos saíram, Roberto sentou-se na beira da cama. O quarto estava impregnado com a essência de Sofia. Ou talvez fosse apenas sua imaginação, alimentada pelas memórias recém-despertadas. Colocou o diário sobre o colo e acariciou a capa suavemente, como se estivesse tocando o rosto dela. "Ah, Sofia", murmurou para o quarto vazio. "Você não vai acreditar no que nosso filho fez." A brisa que entrava pela janela pareceu intensificar-se por um momento, balançando as cortinas com mais vigor. Um arrepio agradável percorreu a espinha de Roberto. Era quase como se ela estivesse ali ouvindo-o. Motivado por um impulso repentino, levantou-se e caminhou até o guarda-roupa. Hesitou por um instante antes de abrir as portas. Lá estavam cuidadosamente penduradas algumas roupas que poderiam muito bem ter pertencido ao seu guarda-roupa original, ao lado de peças que pareciam novas, mas no exato estilo que costumava usar. No lado que sempre pertencera a Sofia, algumas de suas roupas favoritas estavam preservadas, como relíquias de um tempo precioso. Roberto tocou o tecido de um vestido florido que ela costumava usar nos domingos de verão. O perfume dela parecia ter se impregnado no tecido, lavanda com um toque de baunilha. Um som distante chamou sua atenção. Vinha do lado de fora da casa, uma espécie de relincho que despertou uma memória adormecida. Aproximou-se da janela e olhou para o pequeno estábulo no extremo do jardim. Havia movimento lá, alguém cuidando de... "Não pode ser", sussurrou, sentindo o coração acelerar. Saiu apressadamente do quarto. Atravessou a sala onde André e Mariana desempacotavam algumas sacolas de compras e dirigiu-se para a porta dos fundos. "Pai, onde está indo com tanta pressa?", perguntou André, surpreso com a súbita energia do pai. Roberto não respondeu. Desceu os degraus da varanda dos fundos e caminhou o mais rápido que suas pernas idosas permitiam em direção ao estábulo. À medida que se aproximava, o som tornava-se mais claro. Era definitivamente o relincho de um cavalo. Parou à entrada do estábulo, quase sem fôlego devido à caminhada rápida e à expectativa que fazia seu coração bater descompassadamente. Um homem idoso, magro e curtido pelo sol, estava escovando um cavalo castanho claro dentro da baia. "Palomo!" A voz de Roberto saiu trêmula, quase inaudível. O cavalo virou a cabeça na direção da voz familiar, as orelhas atentas. Por um momento, olhos humanos e equinos se encontraram em reconhecimento mútuo. Então, como se o tempo não houvesse passado, Palomo relinchou suavemente, um som que Roberto interpretava como saudação. O homem idoso virou-se,
revelando um rosto enrugado e bronzeado, marcado pelos anos de trabalho ao ar livre. "Seu Juvenal", exclamou Roberto, reconhecendo o antigo vizinho que vivia numa propriedade próxima. "Olha só quem voltou", sorriu o homem, aproximando-se com os braços abertos. "O senhor demorou, hein? Pensei que esse teimoso ia acabar esquecendo o dono." Os dois homens se abraçaram calorosamente, uma amizade de décadas facilmente retomada, como se o tempo fosse apenas um detalhe insignificante. "Mas como Palomo sobreviveu ao incêndio?" perguntou Roberto, aproximando-se do cavalo que agora esticava o pescoço por cima da divisória da baia, buscando o contato. "Ele escapou durante a confusão", explicou o seu Juvenal. "Encontrei ele na minha propriedade no dia seguinte, assustado e com alguns chamuscados no pelo, mas nada grave. Desde então, tenho cuidado dele, esperando o dia em que o senhor voltaria." Roberto acariciou o focinho de Palomo, sentindo a textura familiar sob seus dedos. O cavalo havia sido seu companheiro por mais de 15 anos, presente que Sofia insistira em dar-lhe quando se aposentara da firma de contabilidade em Santos. "Você sabia que eu voltaria?" perguntou a seu Juvenal, sem desviar os olhos do animal. "Seu André me contou dos planos há uns meses. Pediu segredo, claro. Queria fazer surpresa." Roberto meneou a cabeça, ainda maravilhado com a extensão do plano arquitetado pelo filho. "E você ajudou na reconstrução da casa?" "Todo mundo ajudou um pouco. O pessoal daqui gosta muito do senhor e da dona Sofia, que Deus a tenha." Quando seu André contou o que queria fazer, ninguém pensou duas vezes. A ideia de que tantas pessoas haviam se mobilizado para ajudar na reconstrução de sua casa, para trazer-lhe de volta um pouco do que havia perdido, tocou profundamente o coração de Roberto. Durante o tempo em São Paulo, havia se sentido tão só, tão deslocado, que chegara a esquecer o que era fazer parte de uma comunidade. "Sua casa ficou bonita, não?" comentou seu Juvenal, com orgulho evidente na voz. "Igualzinha à original. Minha Zuleide que ajudou a escolher as cortinas e as colchas. Disse que se lembrava exatamente do que Dona Sofia gostava." "Dona Zuleide ainda faz aquele bolo de mandioca?" perguntou Roberto, com um sorriso nostálgico. "E como? Melhor do que nunca. Ela está louca para ver o senhor. Disse que vem amanhã trazer um bolo fresquinho para dar as boas-vindas." A menção do bolo de mandioca trouxe à mente de Roberto as tardes de domingo após o almoço, quando vizinhos se reuniam em sua varanda para café e conversas que se estendiam até o pôr do sol. Era uma tradição que Sofia adorava manter, sempre com a mesa farta de quitutes caseiros e o coração aberto para receber amigos. André apareceu na entrada do estábulo, seguido por Lucas, que corria à frente. "Vejo que encontrou Palomo", disse ele, sorrindo ao ver o pai acariciando o cavalo. "Quando soube que seu Juvenal o havia salvado, soube que precisávamos trazê-lo de volta também." "O senhor vai me ensinar a montar, vovô?" perguntou Lucas, aproximando-se cautelosamente do animal. "Claro que sim, meu menino", respondeu Roberto, surpreendendo-se com a naturalidade com que a promessa saiu de seus lábios. Semanas atrás, teria dito que não tinha forças nem ânimo para tal atividade. Agora, a ideia de passar horas ensinando o neto a montar parecia não apenas possível, mas extremamente desejável. "Não vai ser hoje, Lucas", interveio André, colocando a mão no ombro do filho. "Seu avô precisa descansar e logo vamos jantar. Amanhã vocês começam as aulas de equitação." "Mas papai", começou a protestar o menino. "Seu pai tem razão, Lucas", disse Roberto gentilmente. "Amanhã teremos o dia todo pela frente. Prometo que será a primeira coisa que faremos depois do café da manhã." O rosto do menino iluminou-se com a promessa. "Jura?" "Palavra de avô", respondeu Roberto, fazendo um gesto solene que arrancou risadas de todos. De volta à casa, enquanto observava André e Mariana preparando o jantar na cozinha, com Lucas ajudando entusiasticamente a pôr a mesa, Roberto sentiu uma sensação de plenitude que não experimentava desde antes do incêndio. O vazio que o consumira por meses, a sensação de ser um intruso, um fardo, começava a se dissipar, substituído por algo que se assemelhava à esperança. Após o jantar, todos se reuniram na varanda para assistir ao pôr do sol. A vista era de tirar o fôlego. O céu pintado em tons de laranja, rosa e púrpura, refletindo-se nas águas calmas da baía.
Barcos de pescadores retornavam lentamente, suas silhuetas recortadas contra o horizonte flamejante. É exatamente como me lembrava, comentou Roberto, suspirando contente na cadeira de balanço. Não há pôr do sol igual ao de Paraty. Foi por isso que você e mamãe escolheram viver aqui? Perguntou André, sentado no chão da varanda com as costas apoiadas em uma coluna. Em parte, respondeu Roberto com o olhar perdido no horizonte. Sua mãe se apaixonou pela cidade desde a primeira vez que viemos, ainda namorando. Dizia que havia uma magia aqui, algo que acalmava a alma. Quando surgiu a oportunidade de comprar este terreno, não pensamos duas vezes. E a casa? Foi vocês que construíram desde o início? Sim, contratamos um arquiteto local, mas o projeto foi basicamente criado por Sofia. Ela desenhou cada cômodo, escolheu cada detalhe. Queria que fosse um lugar onde pudéssemos envelhecer juntos, cercados por beleza. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Roberto sentia a presença de Sofia ali, quase tangível no ar da noite que começava a cair. Sabe, continuou após um momento, quando o incêndio destruiu tudo, não foi apenas a casa que perdi. Foi como se tivesse perdido Sofia novamente. Como se as memórias que as paredes guardavam tivessem se desvanecido junto com elas. Mariana, sentada próxima com Lucas adormecido no colo, falou suavemente. Mas agora você tem a casa de volta. E as memórias nunca foram realmente embora, estavam aqui. Ela tocou o próprio peito. E aqui, apontou para a têmpora. Roberto assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras da nora. É verdade. E vocês me deram algo que eu não esperava ter novamente. Um lar. À medida que a escuridão se aprofundava, as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu. A temperatura caía gradualmente, trazendo consigo uma brisa fresca, que carregava o aroma do mar misturado à fragrância das flores noturnas do jardim. Acho que é hora de colocar este rapazinho na cama, disse Mariana, ajustando Lucas em seus braços. E nós também precisamos descansar. Foi um dia cheio de emoções. André levantou-se para ajudar a esposa com o filho adormecido. Você vem, pai? Roberto balançou a cabeça. Vou ficar mais um pouco. Quero aproveitar esta noite. Quando todos entraram, Roberto permaneceu sozinho na varanda, embalado pelo som das ondas e pelo ranger rítmico da cadeira de balanço. Fechou os olhos, permitindo-se sentir plenamente cada sensação. O cheiro do mar, o ar úmido em sua pele, o ruído distante dos grilos e o ocasional chamado de alguma ave noturna. Estou em casa, Sofia, pensou, com uma serenidade que não sentia há muito tempo. Finalmente estou em casa. Na manhã seguinte, Roberto acordou antes do amanhecer, como costumava fazer nos tempos em que vivia ali. Por um breve instante, ao abrir os olhos, sentiu a desorientação de quem desperta em um lugar desconhecido. Mas logo a realidade o alcançou. Estava em sua casa, em seu quarto, em sua cama. Levantou-se sem pressa, apreciando a ausência de dores que geralmente o acompanhavam pela manhã. Talvez fosse o colchão mais confortável, ou talvez a própria atmosfera do lugar estivesse agindo como um bálsamo para seu corpo envelhecido. Vestiu-se e saiu para o jardim. O céu começava a clarear a leste, anunciando a chegada do sol. O orvalho cobria a grama e as flores como pequenas pérolas espalhadas, refletindo a luz nascente. Roberto respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro da manhã. O jardim estava diferente do que se lembrava, naturalmente. Algumas plantas haviam sido substituídas, outras adicionadas. Mas o espírito do lugar permanecia o mesmo, e Roberto podia sentir a mão de Sofia em cada canteiro, em cada arranjo. Caminhou lentamente pelo gramado, observando como a luz da manhã transformava tudo que tocava. Chegou até uma pequena cerca branca que delimitava a área principal do jardim e apoiou-se nela, contemplando o panorama à sua frente. Dali, podia ver todo o terreno que descia suavemente até a praia particular, a faixa de areia dourada e, além dela, o imenso mar que se estendia até o horizonte. Bom dia, pai. A voz de André soou atrás dele. Madrugou hoje. Roberto virou-se, sorrindo para o filho que se aproximava com 2 canecas de café fumegante. Velhos hábitos são difíceis de quebrar, respondeu, aceitando uma das canecas. Sempre gostei de ver o nascer do sol daqui.
André posicionou-se ao lado do pai, observando o mesmo cenário. Mamãe costumava dizer que de manhã cedo era quando você podia ouvir os segredos que o mar sussurrava durante a noite. Roberto riu baixinho, lembrando-se dessa peculiar filosofia de Sofia. Ela tinha essas coisas, essas maneiras poéticas de ver o mundo. Fazia tudo parecer mais mágico, mais significativo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, sorvendo o café quente, enquanto o sol emergia completamente no horizonte, lançando um caminho dourado sobre as águas. Você sabe que não precisava fazer tudo isso, não é? Disse Roberto finalmente. Deve ter custado uma fortuna além de todo o trabalho. André balançou a cabeça. Era exatamente o que eu precisava fazer, pai. Depois do incêndio, quando você foi para nossa casa em São Paulo, vi como foi difícil para você. Como se uma parte sua tivesse ficado aqui entre as cinzas. Eu me sentia um fardo para vocês, admitiu Roberto, olhando fixamente para o mar. Um velho inútil ocupando espaço, consumindo recursos. Nunca foi um fardo, pai. A voz de André estava carregada de emoção. Você é minha família. Tudo que sou devo a você e à mamãe. Vocês me deram um lar quando eu não tinha nada. Me escolheram. Como eu poderia não fazer o mesmo por você? Roberto sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Quando Sofia partiu, pensei que nunca mais me sentiria completo novamente, confessou. Então veio o incêndio e perdi até mesmo o lugar onde nossas memórias viviam. Foi como perdê-la uma segunda vez. Eu sei. André colocou a mão no ombro do pai. Por isso precisávamos trazer você de volta. Para casa, para o lugar onde mamãe ainda vive em cada canto. O som de passos rápidos veio da direção da casa. Era Lucas correndo em direção a eles com toda a energia de seus 10 anos, ainda de pijama. Vovô, você prometeu que hoje iríamos andar a cavalo, exclamou quase sem fôlego pela corrida. Roberto riu, sentindo uma onda de afeição pelo neto. E vamos, meu rapaz. Mas primeiro café da manhã reforçado, não se pode montar a cavalo de estômago vazio. Já escovei os dentes, declarou Lucas orgulhoso. Mamãe está fazendo panquecas. André ergueu uma sobrancelha em direção ao filho. E quem disse que você pode sair correndo pela grama com os pés descalços? Vai acabar pegando um resfriado. Ah, deixa o menino, André, interveio Roberto, com um brilho travesso nos olhos. Um pouco de orvalho da manhã nunca fez mal a ninguém. Não é mesmo, Lucas? O menino assentiu vigorosamente, cúmplice do avô. André balançou a cabeça, fingindo exasperação. Estou vendo que vou ter que lidar com 2 meninos travessos agora. Os 3 riram, compartilhando um daqueles momentos perfeitos que costumam passar despercebidos, mas que formam a verdadeira trama da felicidade. De volta à casa, encontraram Mariana na cozinha, envolta pelo aroma de manteiga derretida e canela. A mesa estava posta para 4, com uma travessa central repleta de panquecas douradas e pequenas tigelas contendo diferentes acompanhamentos: mel, geleia, frutas frescas. Justo a tempo, ela sorriu, colocando mais uma panqueca na travessa. Achei que teríamos que mandar uma equipe de busca atrás de vocês. O café da manhã transcorreu em clima de festa. As risadas ecoavam pela cozinha, histórias eram compartilhadas, planos para o dia eram feitos. Roberto se pegou várias vezes apenas observando, absorvendo a cena com uma gratidão que mal cabia em seu peito. Após a refeição, conforme prometido, Roberto levou Lucas ao estábulo para a tão aguardada aula de equitação. Seu Juvenal apareceu pouco depois, trazendo uma sela menor, mais adequada para o menino. Olha só o que encontrei no meu depósito, exclamou o velho vizinho. Usei para ensinar meus netos a montar. Achei que seria perfeita para o garoto. Lucas mal cabia em si de excitação, enquanto os homens preparavam Palomo. Roberto, surpreendentemente, descobriu que suas mãos ainda se lembravam de cada movimento. Como apertar a sela, como ajustar o arreio, como verificar se tudo estava firme e seguro. Vamos começar devagar, explicou ao neto, ajudando-o a subir no cavalo. Primeiro você precisa sentir o animal, entender como ele se move. Palomo, como se compreendesse a importância de seu papel, manteve-se excepcionalmente calmo, enquanto Lucas se ajustava sobre a sela, segurando as rédeas com as mãozinhas inexperientes, mas determinadas. Isso mesmo, encorajou Roberto caminhando ao lado.
Mantenha as costas retas e relaxe os ombros. O cavalo sente quando você está tenso. André observava de longe, encostado numa árvore, o celular esquecido no bolso. Havia algo profundamente comovente em ver seu pai, que semanas antes parecia ter perdido toda a vontade de viver, agora ensinando seu filho a montar, os olhos brilhando com renovado propósito. A manhã passou rapidamente, com Lucas progredindo de uma caminhada cautelosa para um trote suave ao redor do pequeno cercado. Seu rosto corado de excitação e orgulho cada vez que conseguia executar corretamente uma instrução do avô. "Você é um ótimo professor, vovô", exclamou o menino quando finalmente desmontaram para o almoço. Roberto sorriu, sentindo uma satisfação que havia esquecido ser possível. "E você é um aluno aplicado. Amanhã continuaremos, se você quiser." "Quero sim, todos os dias." Nos dias e semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. André e Mariana haviam conseguido trabalhar remotamente por um mês, permitindo que toda a família permanecesse em Paraty durante esse período. Depois combinaram que viriam todos os fins de semana e feriados, e nas férias escolares de Lucas. Roberto florescia visivelmente nesse novo ambiente. Suas dores pareciam diminuir, sua postura tornava-se mais ereta, seus olhos recuperavam o brilho. Todas as manhãs, levantava-se cedo para cuidar do jardim, replantando as flores favoritas de Sofia, cultivando ervas aromáticas e vegetais. As tardes eram dedicadas a Lucas, com aulas de equitação, pescarias na praia ou simplesmente longas conversas na varanda, onde Roberto compartilhava histórias do passado que faziam os olhos do menino se arregalarem de fascinação. O senhor e a vovó Sofia realmente viajaram por toda a costa em um barco pequeno? Perguntava Lucas incrédulo. "Um veleiro de 26 pés, confirmava Roberto sorrindo com a lembrança. "Passamos 3 meses navegando de porto em porto, de Paraty até Fortaleza. Foi nossa lua de mel tardia, quando seu pai já estava na faculdade." A comunidade local também celebrava o retorno de Roberto. Aos domingos, como nos velhos tempos, vizinhos apareciam para o café da tarde, trazendo quitutes e histórias. Dona Zuleide com seus bolos de mandioca, seu Juvenal com suas histórias de pescador e outros rostos novos e antigos que formavam o tecido social daquele pedaço do litoral brasileiro. Uma tarde, enquanto Roberto arrumava algumas ferramentas no galpão, nos fundos da propriedade, encontrou uma caixa que não havia notado antes. Dentro dela havia ferramentas de carpintaria que pertenceram a seu pai e que pensara terem sido perdidas no incêndio. "André encontrou essas coisas na casa de seu Juvenal", explicou Mariana, que o encontrou sentado no chão do galpão, segurando uma plaina antiga com lágrimas nos olhos. "Aparentemente você havia emprestado algumas ferramentas antes do incêndio." "Nem me lembrava mais", confessou Roberto. "Meu pai me ensinou a usar cada uma delas quando eu tinha a idade de Lucas." No dia seguinte, Roberto iniciou um novo projeto: construir um pequeno barco de madeira para o neto. Trabalhava algumas horas todos os dias, moldando cada peça com o cuidado e a precisão que o tempo e a experiência lhe haviam concedido. À noite, quando todos dormiam, Roberto frequentemente sentava-se na varanda contemplando o mar sob o luar. Nessas horas solitárias, conversava silenciosamente com Sofia, contando-lhe sobre seu dia, sobre como Lucas estava crescendo, sobre as pequenas alegrias redescobertas-se. Uma dessas noites, após folhear mais algumas páginas do diário de Sofia, encontrou uma passagem que o tocou profundamente. "O lar não é apenas um lugar, Roberto. É onde nosso coração encontra descanso, onde nossas almas se reconhecem. Enquanto estivermos juntos, enquanto nos lembrarmos um do outro, sempre teremos um lar." Inspirado por essas palavras, Roberto pegou uma caneta e abriu o diário na última página em branco. Ali, com a caligrafia trêmula dos anos, mas com o coração transbordando de certeza, escreveu: "Sofia, meu amor, voltei para casa. Não apenas para estas paredes que nosso filho reconstruiu com tanto amor, mas para o lar que sempre existiu dentro de mim, nos laços que formamos, nas vidas que tocamos. Obrigado por me ensinar que o amor transcende o tempo, o espaço e até mesmo a partida. Estaremos sempre juntos na brisa do mar, no aroma das flores do jardim, nos olhos de nosso neto. Te amarei eternamente."
Quando André, Mariana e Lucas tiveram que retornar a São Paulo, Roberto surpreendeu a todos anunciando que ficaria em Paraty. "Tem certeza, pai?" perguntou André preocupado. "Ficar sozinho aqui?" "Nunca estou realmente sozinho aqui", respondeu Roberto com serenidade. "Além disso, seu Juvenal e Dona Zuleide estão sempre por perto. E vocês virão nos fins de semana, não é?" "Todos os fins de semana", prometeu Lucas, agarrando-se ao avô num abraço apertado. "E nas férias vou ficar um mês inteiro." A decisão provou ser acertada. Nos meses que se seguiram, Roberto encontrou um novo propósito. Além de cuidar da casa e do jardim, começou a dar aulas voluntárias de marcenaria para jovens da comunidade, transmitindo habilidades que havia aprendido com seu próprio pai. O pequeno barco para Lucas foi finalizado e batizado de Sofia, numa cerimônia improvisada que reuniu família e amigos na praia em frente à casa. Ver o neto navegando pela primeira vez nas águas calmas da Bahia, o rosto iluminado pela mesma paixão pelo mar que sempre habitara seu coração, foi um dos momentos mais felizes da vida de Roberto. Numa tardinha de domingo, após um fim de semana cheio de atividades com a família que agora retornava a São Paulo, Roberto sentou-se em sua cadeira de balanço favorita na varanda. As primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, e o mar adquiria aquele tom profundo de azul que antecede a noite. Fechou os olhos, sentindo a brisa marinha acariciar seu rosto. Um profundo sentimento de gratidão e plenitude o invadiu. A vida havia lhe dado uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruir não apenas uma casa, mas seu próprio espírito quebrantado pelo peso da perda e da culpa. "Estamos em casa, Sofia", pensou, com um sorriso sereno nos lábios. Finalmente, completamente em casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Roberto Moreira tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora as complexidades da vida e os laços que nos unem como família. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias únicas que exploram a profundidade dos sentimentos humanos e a beleza dos recomeços. Compartilhem nos comentários se já vivenciaram ou testemunharam um gesto de amor tão transformador quanto o de André para seu pai. Estamos ansiosos para conhecer suas histórias também.